Marcos capítulo 4, o versículo 35. Aquele que achou, diga amém. O texto vai nos dizer assim: que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Eu vou repetir para os irmãos. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, versículo 35. Que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Deixa o teu exemplar bíblico aberto. Tu vai precisar dele para compreender a mensagem. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui debaixo de uma das passagens mais conhecidas dentro dos 4 evangelhos sobre o ministério de Jesus, pastor Ailton. E aqui debaixo dos ensinamentos, através da vida do Senhor, do pastor Paulo Alexandre, nós iremos ver aqui algumas verdades que estão inclusas nesse texto tão magnífico, tão rico, que vai nos apresentar aqui um dos principais ministérios de Jesus, que é o ministério que ele deu ênfase durante a tua caminhada, Hudson, que é o ensino. Se os irmãos verificarem, analisarem, a partir do versículo 1 do capítulo 4, do Evangelho segundo a ótica de Marcos, os irmãos irão compreender que Jesus estava à beira do mar, ensinando. Jesus estava ensinando à beira do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, como os irmãos preferirem. Jesus estava ensinando. O texto ele é muito claro, ele é muito simples. Ele vai nos apresentar que Jesus estava ensinando. E de repente agora ele vai pegar um barco emprestado de um dos pescadores e vai utilizar este barco como se fosse um púlpito para a sua pregação, para a tua ministração. O texto em Marcos vai apresentar essa verdade. Porém, amados irmãos, obreiros do Senhor, se os senhores investigarem, analisarem, os irmãos irão compreender que também o evangelista Lucas, no teu capítulo 5, ele vai apresentar esta passagem de uma maneira simples e categórica. Ele vai atribuir essa passagem como a passagem da pesca maravilhosa. Nós iremos compreender que o texto vai dizer que Jesus agora ele vai pegar o barco emprestado de um dos pescadores, que é Pedro, vai utilizar este barco. E o texto aqui vai apresentar de uma maneira simples e objetiva. Somente Marcos vai transmitir a mensagem que Jesus vai pregar. Lucas não transmite. Lucas vai transmitir a reação da mensagem. Marcos ele vai fazer questão de escrever qual é a mensagem que Jesus pregoou naquele dia, utilizando o barco emprestado de um dos pescadores, de uma maneira simples. Está embutida no capítulo 4. Nós iremos ver isto a partir do versículo 21 até o versículo 32. A Bíblia vai apresentar que Jesus pregou sobre a parábola da candeia, Jesus vai pregar sobre a parábola da semente, Jesus ele vai pregar sobre a parábola do grão de mostarda, e ele vai explicar, Hudson, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva,
mensagem que entrou, Rafael, dentro do coração de Pedro, que todos nós conhecemos a reação que houve dessa mensagem. O texto vai aplicar e vai nos dizer que depois dessa mensagem, Pedro vai entender e houve aí uma substituição profissional. Ele não seria mais, por alguns instantes, pescador de peixe, mas seria pescador de homens. O chamamento veio para a vida de Pedro. E agora Marcos ele faz questão de narrar esta mensagem tão poderosa. Vejamos que nós estamos aqui debaixo de um ciclo, de uma sequência de mensagens. E nós iremos compreender que depois dessa sequência, nós iremos compreender que naquele dia, aplicado no versículo 35, que naquele dia, onde Jesus vai passar uma parte inteira do dia ministrando, pregoando, ensinando, que naquele dia, que Jesus agora resolve ensinar com propriedade, envolvendo a vida de simples pescadores, os chamam para o ministério, tanto Pedro, quanto André, quanto João, quanto Tiago. Nós iremos compreender que naquele dia, já sendo tarde, uma conotação de tempo, nós estamos vendo que Jesus utilizou o tempo inteiro daquele dia para a ministração, para o ensino, que já sendo tarde, agora nós iremos compreender que no versículo 35, de uma maneira investigativa, Jesus agora resolve passar para o outro margem do lago de Genezaré. Jesus agora resolve, já cedo tarde, depois de um dia cansativo ministrando, ele agora resolve passar para o outro lado do mar da Galileia. Há um desejo agora, pastor Ailton, dentro do coração de Jesus, de passar para outro lado. Nós iremos compreender que ele vai despedir da multidão no versículo 36. Barcos agora, uma comitiva, vão seguir a Jesus. A multidão agora, entendendo a mensagem de Jesus, o propósito da mensagem de Jesus, agora, a multidão agora vai fazer, vai seguir a Jesus, através dos barcos, e o texto agora vai nos apresentar, no versículo 37 daquele dia, já sendo tarde, vai nos apresentar no versículo 37, que se levantou um grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. O texto vai nos aplicar que agora levanta-se uma grande tempestade. Uma grande tempestade agora se levanta. O texto vai nos aplicar que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Há aqui uma preocupação, porque o texto nos apresenta que agora há uma tempestade, há um momento de tormenta e de preocupação. O texto vai nos dizer que além dessa tempestade,
para balançar a embarcação, nós iremos compreender que, além desse vento, a embarcação ou o barco começou a encher de água. E isto aqui, irmão, é muito preocupante, porque a embarcação agora, além dos ventos, do lado externo, o texto aplica que também agora na parte interna, a água agora começa a trazer preocupação para aqueles que estão dentro do barco. Vento do lado externo e água entrando na parte interna. E o texto vai nos apresentar, no versículo 38, vai nos dizer que Jesus estava na polpa. A aplicação agora vai nos dizer que Jesus agora, ele está na polpa, e o texto vai nos dizer de uma forma simples e objetiva, dormindo sobre um travesseiro. Eu queria compreender isso aqui, Hudson. Vento da parte externa, água entrando na parte interna. Depois de um dia de ensinamento, de um dia, irmão, de chamamento, Pedro, André, Tiago e João compreendem o chamamento. Jesus agora, depois de um dia de ensinamento, resolve atravessar o mar da Galileia. Há então uma comitiva seguindo a Jesus. Aparece do nada uma tempestade. Uma tempestade onde o vento agora começa a balançar a embarcação. A parte interna começa a entrar água, a externa vento. O texto vai dizer que Jesus está dentro desse barco, porém o texto vai dizer que ele está dormindo. Parece, irmãos, algo simples, algo objetivo, mas, desculpe pela sinceridade, acontece muito dentro da nossa vida. Vento por fora e água entrando nas nossas embarcações, nas nossas casas, nos nossos casamentos, nas nossas vidas familiares. O vento por fora e água por dentro. Existe um ditado popular brasileiro, pastor Paulo Alexandre, que diz que quanto mais nós oramos, mais assombração aparece. E o texto aqui está aparecendo isto, porque agora, Jesus ele resolveu, ei, presta atenção aqui, quem deu a ordem para esta navegação, para atravessar de um lado para o outro, foi o Senhor Supremo da nossa vida. Foi aquele que tem domínio no céu, na terra e debaixo dela. Ele resolveu reunir a sua equipe a atravessar para o outro lado do mar da Galileia. E o que me surpreende é que Jesus agora está dentro do barco, dormindo. E aliás, o detalhe aqui, diz que ele estava dormindo sobre um travesseiro. Ele estava dormindo sobre um travesseiro, olha o que o seu texto diz. Ou eu não estou entendendo nada aqui, ou esse ponto de interrogação que está na tua cabeça aí, está nos mostrando que parece que Jesus não está nem aí o que está acontecendo lá na tua casa e nem o que está acontecendo fora dela. Porque externamente há um vendaval, há uma preocupação de o barco virar. Só que dentro a água já está entrando. E aquele que pode resolver, Hudson, está dormindo bem tranquilo, com a sua cabeça em um travesseiro.
Aquele que pode resolver algo está dormindo, está bem tranquilo, dormindo sob um travesseiro. O texto vai nos dizer que o desespero bateu nos discípulos. E isso aqui é normal, olha o que o texto diz no versículo 38. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? Ei, os discípulos agora vão perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não está analisando o que está acontecendo, tanto na parte externa quanto na parte interna? Não está vendo? Só o que me anima aqui, pastor Ailton, pastor Lorival, é que os discípulos despertaram Jesus. Eu vou repetir para você entender. O texto diz que os discípulos despertaram Jesus. Eu vou repetir mais uma vez para você entender. Que os discípulos despertaram a Jesus. Como que eu desperto Jesus? Através da minha oração, através do meu diálogo. E deixa eu te explicar aqui de uma maneira simples e objetiva. Isto aqui é beabá. Eu estou falando de oração. E o que é oração? Oração nada mais, nada menos, nós estamos falando de um diálogo. Para ter diálogo, Maicon, eu preciso de alguém para conversar. O que eu estou fazendo aqui se chama monólogo. Para ter um diálogo, eu vou precisar de alguém para conversar. Quando eu falo de oração, eu estou falando que eu estou conversando com alguém que é invisível, porém é real. Ele responde na hora que ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quer, e ele pode mudar completamente a situação da minha vida. Eu estou falando de oração. Os discípulos agora vão despertar Jesus, dizer: Jesus, pelo amor de Deus, não está vendo o que está acontecendo? É vento lá fora e água batendo na minha canela. Já bateu o sinal vermelho. Eles agora vão para o período. E este período, e este diálogo que nós vamos entender, é o princípio para uma vitória e para um milagre para a nossa vida. Quando nós despertamos o nosso Senhor em diálogo. Quando nós vamos envolver com Ele num diálogo. Porque quando eu estou envolvido num diálogo com Jesus, quando eu estou conversando com alguém que pode resolver a minha situação, eu tenho a plena convicção que Deus, Ele pode se levantar em qualquer momento, na tempestade, na bonança, e trazer a solução para a minha vida. Porque agora o desespero bateu. O desespero bateu e eles vão acordar a Jesus. E olha a pergunta no versículo 38. Mestre, não te importa que perecemos? A preocupação agora bateu. O que fazer agora? Vento por fora e água dentro. Estou pregando aqui para algumas pessoas sem medo de errar. Que tem pessoa passando por tempestade lá fora e a água já está batendo lá dentro da tua casa. O desespero já está batendo lá na sua casa. O desespero já bateu. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para a tua vida:
Desperta Jesus através da tua oração. Reúne os teus filhos, reúne o teu esposo, a tua esposa, vai para o quarto da oração, porque Jesus quer fazer um milagre lá na tua casa. O texto está dizendo isto. O texto diz que ele, versículo 39, ele despertando, para aí, olha o que o texto diz, ele despertando, já era para dar um glória bem gostoso, eu vou repetir mais uma vez, ele despertando, só isso já anima o meu coração, porque quando ele desperta, um milagre pode acontecer a qualquer momento nas nossas vidas. Avisa o teu irmão aí, ele despertou, meu irmão. Ele vai despertar agora, no versículo 39. Ele vai despertar, olha que o texto diz, olha com a ciência, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Está aí o milagre. Quem pode jogar as duas mãozinhas para o céu, joga. Coloca a mão no ombro do teu irmão aí. A mão no ombro do teu irmão, coloca, fala para ele. O milagre está chegando na tua vida nesta noite. Avisa ele, fica tranquilo. Vento por fora e água por dentro não é para matar. Não é, é para você despertar a Jesus em oração, para o milagre chegar na tua vida. Ei, deixa eu te falar aqui, algo simples, Hudson. Isto aqui, que aconteceu no versículo 39, repreendeu o vento, ele vai conversar com o mar, acalma-te, emudece, o vento se aquietou e veio grande bonança. Desculpe pela sinceridade, isso aqui é simplicidade para o nosso Jesus. Isto aqui, desculpe pela sinceridade, irmão Adriano, isso aqui, acalmar mar, trazer tranquilidade para a família, trazer bonança, isso aqui é muito fácil para o nosso Deus. Isto aqui que você leu, ei, é coisa simples para Ele. Faz uma retrô na tua vida aí. Você já viveu milagres e milagres, coisas extraordinárias na tua vida, coisas fantásticas, miraculosas, por causa do teu ato de oração. Porque oração, desculpe pela sinceridade, oração não se explica, milagre de oração não se explica. Quem vai explicar milagre? Quem explica o sobrenatural de Deus? Não tem explicação. Como explicar isso aqui? Porque até alguns versículos atrás havia medo, havia desespero. Só que eles resolveram despertar Jesus. E quando você desperta Jesus, irmãos, sai de baixo. Despertaram Jesus, a bonança veio. Só que o versículo 40 vai apresentar aquilo que eu estou dizendo para os irmãos, porque o versículo 40 vai dizer que então lhe disse, quem está falando aqui é Jesus, ei, versículo 40 é Jesus, então lhe disse, por que sois assim tímidos?
Como que não tendes fé? Está aqui a explicação. O problema não é o vento. O problema não é a água na canela. A bonança, o milagre, é coisa fácil de se acontecer. O problema de tudo é a falta de fé que você tem. Avisa o teu irmão aí do teu lado, sem ferir a liturgia dele. O problema de tudo isso aqui é você. Porque milagre, ato de milagre, ele é especialista. Só que ele vai retornar o dedo e vai dizer aos discípulos que estão no barco: o problema de tudo isso aí é a falta de fé na vida de vocês. Porque milagre eu quero fazer na vida de vocês. Eu vou repetir mais uma vez para você, coisa simples isso aqui. Simples e objetiva. Milagre eu quero fazer na vida de vocês. O problema não é a tempestade. O problema não é o desemprego. O problema não é a infidelidade. O problema é tudo aquilo que está envolvendo. O problema aqui é a falta de fé dos nossos irmãos. Porque ele vai apontar para os discípulos e dizer: olha, homens de pequena, aqui está toda a solução para esta tempestade. Parece, irmãos, para finalizar, que os discípulos não apresentaram uma solução satisfatória, porque um pouco mais para frente, vocês vão ver eles de novo no mesmo mar da Galileia, porém de madrugada. O texto vai nos dizer, e ele é muito simples, que Jesus ele veio andando sobre o mar. Os discípulos apavorados, e o texto vai nos dizer que os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. O texto diz que um deles, chamado Pedro, ele vai agora desafiar tudo aquilo que nós entendemos de raciocínio e de lógica espiritual. Se é tu mesmo que está vindo andando sobre as águas, eu quero ir até o Senhor. O texto diz, e ele é simples, e ele é objetivo, que Pedro teve uma oportunidade única por crer antes de ver e andar sobre o mar. O texto vai dizer que por alguns momentos ele vai naufragar. Jesus vai voltar para ele e vai dizer: homem de pequena, se Pedro, que é Pedro, conseguiu fazer isto, Jesus aponta para ele e fala: homem de pequena fé, imagina os outros que ficaram dentro da embarcação. A diferença para que Deus venha realizar um milagre extraordinário nesta semana para a tua vida é o teu ato de fé envolvido com o Espírito Santo para você.